Boa noite, gente. Tô aqui aguardando as pessoas entrando, viu? Pronto, tô aqui entrando também no Instagram, porque eu não tô só no Facebook, eu tô usando dois aparelhos de celular. E aí eu tô entrando aqui também pelo Instagram e aguardando as pessoas entrarem, tá? Pra gente começar. Vamos aguardar uns minutinhos pra gente esperar as pessoas entrarem, tá bom? Então, só lembrando que eu estou transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram, então eu não vou conseguir nem assim estar acompanhando os diálogos de vocês, porque eu não consigo mesmo, tá? Então, vamos iniciar já fazendo a nossa prece para a gente ganhar tempo, né? Quem for entrando vai se acompanhando, tá bom? Então, fechamos os nossos olhos para a gente agradecer ao Criador por este momento. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por este momento de aprendizado e nós te pedimos, Jesus, traga a palavra amiga que nos conforta, que nos alimenta neste momento. Ajuda-nos a concentrar, a estar conectado com as forças do bem. Nós te pedimos, seja conosco nesta noite, que assim seja. Gente, é sempre assim um grande prazer, né, aceitar esses convites. A Casa da Paz me fez o convite para estar trazendo a palavra da noite, que é a bem-aventurança do Evangelho. E eu digo que é sempre um convite a gente participar dessas lives, porque nos ajuda muito. Principalmente neste momento que a gente está vivendo agora, né, esse momento de pandemia. E assim, se aprofundar nos ensinamentos de Jesus nos ajuda bastante a nos acerenar, a conectar mesmo com as forças do bem. E eu trouxe nesta noite para a gente discutir as bem-aventuranças do Evangelho, e dentro dessas bem-aventuranças nós vamos trabalhar as virtudes que Jesus nos convida a estar construindo a partir do Sermão do Monte. O tema de hoje eu acho ele bem desafiador, mas também assim muito propício para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então ele é um valioso convite para a gente ter uma vida moral plena, um mapa que nos orienta a ser pessoas melhores. Conta-nos Mahatma Gandhi que se todos os livros do planeta fossem destruídos, mas se ficasse o Sermão do Monte, teria ficado mais precioso, porque lá traz um roteiro para a gente ser feliz. Conta-nos também Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, que naquela noite que Jesus subiu ao monte de Cafarnaum, Jesus ele proferiu palavras poderosas, né? Palavras indestrutíveis que ajudaram as pessoas e que ajudam as pessoas até hoje, né? São palavras que mexem com os nossos sentimentos, mexem com a gente e nos convida a ser pessoas melhores. E é interessante a gente pensar nesse evangelho, porque assim, quando Jesus ele proferiu essas palavras, Jesus subiu a uma montanha. É um lugar bem propício, né? Por que Jesus subiu a uma montanha? E aí eu vou trazer essa montanha para a gente pensar o dia a dia. Nós estamos escalando agora uma montanha gigante, né? Todos os dias a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós precisamos escalar essa montanha com fé, com resignação, com esperanças que dias melhores virão. E Jesus, ao escalar essa montanha, ele estava nos mostrando que para a gente chegar ao topo de qualquer coisa, a gente precisa começar da base. Então, para a gente chegar ao topo da nossa evolução, a gente precisa se locomover da base até chegar ao topo. Ninguém evolui da noite para o dia, porque nós não somos perfeitos. E por não ser pessoas perfeitas, a gente precisa estar todos os dias no cotidiano, né? Todos os dias buscando melhorar um pouquinho.
E aí eu digo o seguinte, que cada dia a gente recebe as pessoas, né, que vêm nos ajudar nesse processo de construção das nossas virtudes. A gente recebe o pai, a mãe, o filho, o esposo, a esposa, os amigos, os colegas de trabalho, que funcionam como uma espécie de personal trainer, que vai nos ajudar todos os dias a escalar essas montanhas. A montanha do medo, da desilusão, da tristeza. Mas todos os dias, cotidianamente, nós somos convidados a construir as nossas virtudes. Então eu convido vocês agora a escalar essa montanha. E vamos começar com a primeira bem-aventurança. Em Mateus, as bem-aventuranças, elas estão, né, em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 3. E Jesus, vindo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que Jesus queria nos dizer com pobre de espírito? Seria uma pobreza material? Né, gente? A gente para pensar nisso. Seria essa pobreza material? Ser pobre de espírito é ser pobre materialmente? Não. A gente não consegue, na bem-verdade, compreender as bem-aventuranças se a gente analisá-las apenas sobre o ponto de vista material. Porque não dá para a gente conseguir compreender essa contradição, né? Se eu sofro, eu sou bem-aventurado. Se eu sou pobre, eu sou bem-aventurado. Essa contradição, para a gente conseguir compreender, é preciso analisá-la a partir do ponto de vista espiritual. E aqui, quando Jesus diz que nós somos que bem-aventurado é o pobre de espírito, ele quis dizer que pobre de espírito são as pessoas que reconhecem que nada sabem, que não sabem tudo, que não são perfeitas, que tem muito que aprender, que todos os dias elas se esforçam. Então ela não se sente superior ao outro, ela está a cada dia buscando, né, melhorar. Como podemos saber, então, que nós somos pobres de espírito? Jesus, quando ele diz dessa pobreza de espírito, ele nos convida a ser humilde. Porque eu só posso ser humilde quando eu reconheço que eu sou uma pessoa pobre de espírito, que eu não sei tudo, que eu não sou superior ao outro. E é interessante que quando a gente passa para navegar assim nas histórias que de Jesus na Bíblia, a gente vai perceber que em momento algum Jesus nos incentivava a competir, ser melhor do que o outro, nos comparava com outras pessoas. Não. Jesus, ele nos ensinava a ser pessoas melhores. Vá, não peque mais, vá, não erre mais. E era isso que Jesus, né, nos possibilitava. Sempre Jesus estava nos incentivando a ser pessoas melhores. E a humildade, ele começa com ela, porque para mim a humildade é o carro-chefe para qualquer coisa que a gente vai viver na vida. Então, se nos faltar na bagagem a humildade, nós vamos sofrer. Porque o orgulho não é boa companhia. O orgulho nos faz sofrer. Então, quando Jesus ele traz essas bem-aventuranças para a gente pensar na questão do orgulho, ele nos traz algumas passagens também. Nós temos algumas passagens na Bíblia que vai dizer qual é o perfil dessa pessoa que é pobre de espírito. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai dizer o seguinte: sempre humilde aos próprios olhos. Ele não se exalta, ele não é orgulhoso. Então ele é aquela pessoa que ele entra e sai dos ambientes, ele tem uma docilidade, ele tem uma compreensão na alma, ele não se sente superior às outras pessoas. Ele entra e sai dos ambientes e ele leva paz. Então ele assume o que ele é, ele assume o que ele pode fazer, ele não está o tempo todo tentando ser melhor que as outras pessoas. Em Mateus 6, capítulo 1, também ele vai dizer: gosta de fazer todo o seu trabalho no oculto e não recebe honras por isso. Então ele não se importa se alguém é grato ou não com ele. E aí quando a gente vai adentrando essas discussões, eu falo, meu Deus, como eu estou longe ainda de ser uma pessoa humilde. Porque a humildade é um construto, gente. Ninguém dorme orgulhoso e acorda humilde. A humildade é uma construção e ela vai acontecer paulatinamente na vida da gente. Porque a pessoa orgulhosa, ela vive o inferno, né? Porque ela cria um personagem. Ela cria uma persona. Então ela quer ser, ela quer mostrar para as pessoas aquilo que ela ainda não é.
Então ela vai sofrer, porque ela vai viver o tempo todo se comparando. E a pessoa humilde, ele é reservado, ele não é agressivo, ele não é exigente, ele não vive armado, ele não maltrata as pessoas. Pelo contrário, ele é um lugar que as pessoas conseguem ir, né? Ele consegue ser calmaria frente à tempestade, ele consegue ser o porto seguro das pessoas. Como também em Filipenses 2,4 diz o seguinte, que ele gosta de desistir de vantagens para que os outros obtenham vantagem. Então ele fica feliz em poder servir, ele fica feliz em poder ajudar as pessoas. Ele vê o defeito dele e não vê o defeito, não fica apontando o defeito dos outros. Sabe que as pessoas têm defeito e não fica, né, apontando o defeito do outro. Ele se santifica para que os outros sejam santificados a partir das suas condutas. Está lá em João 17:19. Ou seja, ele ensina pelo exemplo. O exemplo arrasta a multidão. Eu posso ter um discurso mais bonito do mundo, mas se minha conduta, se as minhas ações diárias forem de destruição, de morte, de vibração, em coisas ruins, eu não vou conseguir atrair as pessoas, eu não vou conseguir fazer o bem às pessoas. Pelo contrário, muitas vezes a gente acaba machucando as pessoas pelos nossos comportamentos. E é interessante pensarmos na humildade quando a gente vai vivenciar os processos da dor. Como, por exemplo, Jesus vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Para eu compreender essa máxima, eu preciso ser humilde. A humildade que vai fazer com que eu realmente aceite aquela situação que eu vou viver. Então, Jesus nos convida, enaltece aí, nos bem-aventurados os que choram, a resignação. A pessoa humilde, ela tem resignação. Porque ela não vai viver lamentando pelas coisas que ela vive. Pelo contrário, ela tem resignação. Ela consegue resolver, né, equacionar os problemas da vida. Então, nós temos um tema que é muito comum na nossa humanidade e que todos nós vamos passar por essa experiência. Você que está me assistindo vai vivenciar, que é a morte. Todos nós vamos viver. E a dor que vive a família Moreira não é diferente da dor que vive a família Silva. Nós vivemos essas dores por passar por esses processos da morte e que traz muitas vezes sofrimentos para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares. E a gente precisa nesses momentos buscar força e ter resignação para saber que aqui não é nosso lugar. Aqui é uma viagem que nós viemos. Nós viemos para essa viagem. Quando a gente vem para uma viagem, a gente passa por momentos turbulentos. Numa viagem tem naufrágios, tem enjoos, mas de uma coisa a gente não pode esquecer. Nós não estamos sozinhos. Jesus, ele não abandona a tripulação dele. Jesus está conosco o tempo todo. E quando a gente consegue acreditar que Jesus está conosco, a gente fica resignado. Sabe por quê? Porque a gente fica 100% nas mãos do Senhor. A gente fica 100% nas mãos de Jesus. Então, as pessoas que sofrem, nem sempre essas pessoas elas conseguem evoluir, principalmente aquelas pessoas que buscam um discurso de reclamar. Elas lamentam de tudo, culpam as pessoas, culpam o mundo inteiro, mas não assumem os problemas que a vida coloca. Tem problemas na vida da gente que chega e ele não tem uma solução imediata. Ele simplesmente chega e vem e traz dores, traz sofrimentos e a gente não tem como resolver. Como, por exemplo, uma doença, um desencarne, uma morte de alguém inesperada, uma separação, algo assim que vem e que a gente não tem o que fazer. A gente tem que aceitar, ter resignação, ter fé e esperar a tempestade passar. Esse dia ele vai ser cinza. Você não tem um controle dele, mas tem dia que você terá o controle. E nesse dia que você tem o controle da sua vida, dê um colorido especial a ela. Seja grato quando você levantar da cama. Porque é triste, né? Você levantar e esquecer de ser grato pelas bênçãos de Deus, pelas bênçãos do Pai. Então sejamos gratos. Levantemos todos os dias das nossas camas e vamos dar um colorido diferente para a vida. Deixa para a vida ficar triste o dia que você não tiver condição de resolver o seu problema. O dia que você não tiver condição, esse dia sim. Viva o luto, chore, sofra aquele momento, mas depois vai passar. Tudo passa, né? E então a gente precisa
entender esses processos, que tem situações que a gente vai vivenciar e que a gente não tem o que fazer. Esse momento de pandemia mesmo, que a gente está vivendo o isolamento social, o que a gente pode fazer? É ficar em casa, é esperar a tempestade passar. Quem precisa trabalhar tem que trabalhar, mas quem puder, fique em casa. Espera a tempestade passar, porque vai passar. Espera com paciência no Senhor, que Ele ouvirá o nosso clamor, que Ele ouvirá o que concede, o que deseja o nosso coração. E assim, todas as dores que a gente vive hoje, os processos que a gente vive hoje, são resultados do que nós fizemos lá atrás. Então Deus não é injusto com ninguém. Às vezes a gente se ocupa, né, de um estado de vitimismo, como se nós fôssemos vítimas do mundo, vítimas de tudo, como se nós estivéssemos sendo castigados por Deus. Gente, Deus não castiga ninguém. Deus deseja que a gente seja felizes, que a gente colhe algumas situações difíceis por conta das nossas imprudências, nossos erros. Então, tudo que eu estou colhendo hoje é o que eu semeei lá atrás. Mas a pergunta é, o que eu quero colher lá na frente? O que eu estou plantando hoje para lá na frente eu colher coisas melhores? Então, cada um de nós, quando a gente vem para esse planeta, a gente traz um plano. A gente vem destinado a fazer algo das nossas vidas. E acredite, ninguém veio para fazer mal. Nós viemos para fazer o bem. Nós viemos para amar. Nós viemos para ajudar as pessoas a evoluírem. Nós viemos evoluir. Então, a gente não veio destinado a fazer nada de ruim. E aí eu pergunto para você, como é que está o seu plano encarnatório? O que você está fazendo com a oportunidade que você teve de estar aqui neste planeta? O que você está fazendo com a oportunidade que você tem de estar na família que você está? Como é que você está equacionando os conflitos? Como é que você está lidando com essas pessoas que Deus lhe deu para você fazer essa marcha, esse trajeto? Nessa vida a gente precisa parar para refletir o que eu estou fazendo da minha encarnação. Porque nós estamos voltando, muito de nós estamos voltando de forma abrupta para o plano espiritual. E minha pergunta é, como é que a gente tem deixado essas pessoas que têm partido? E como essas pessoas têm partido? Será que estamos realmente, de fato, fazendo as coisas que nós gostaríamos, deveríamos de fazer? A gente precisa estar fazendo aquilo que a gente veio com o propósito de fazer. Estar encarnado é viver uma temporada de provas. Todos nós, do berço ao túmulo, teremos problemas. Ricos, pobres, brancos, pretos, gordos, magros. Todas as pessoas, independente de ser homem ou de mulher, nós vamos passar por provas. Mas a forma como cada um vai lidar com essas provas é que vai nos fazer pessoas mais felizes ou mais infelizes, com virtudes ou estagnados, sem construir as nossas virtudes que nós viemos. Então cabe a nós. Nós somos evangelizados cotidianamente. E às vezes vêm as pessoas que nos põem à prova para saber realmente se nós somos evangelizados. E nesse momento que nós somos evangelizados, a gente tem que colocar mesmo lá em pauta os ensinamentos de Jesus. Será que nós estamos colocando Jesus como nosso mestre maior, como nosso modelo de guia, de vida, né? Nosso guia, que é isso que a gente precisa fazer. Então fique atento a esse agora que nós estamos vivendo. Esse agora é tudo, gente. Apare as arestas, peça perdão quem tiver que pedir, conserte o que está errado em sua vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, das pessoas que estão conosco, nem da nossa vida. Então agora que nós estamos vivendo é tudo para a gente fazer esse mergulho íntimo dentro da gente e arrancar tudo que não é bom, tudo que nos faz ruim, nos deixa ruim, porque nós nascemos para ser felizes e nós que erramos, nós acabamos nos maltratando e ficando pessoas tristes. Muitas vezes a gente acha que a gente está perdendo, né? Mas não tá. A gente perde agora para ganhar depois. É por isso que bem-aventurado aqueles que choram, porque ele vai ganhar. Jesus nos promete o consolo. Então precisamos estar resignados. Tá? Existem algumas causas das nossas aflições. E está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Vai dizer o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprudência, imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Às vezes a gente quer buscar no passado, em outras vidas, respostas
para os problemas que nós vivemos hoje. Mas quando a gente para analisar esses problemas de hoje, nós vamos perceber que os problemas que nós vivemos hoje são problemas decorrentes dessa mesma vida, não é de vida do passado. Então, muitas vezes, eu não tenho um trabalho que eu gostaria, mas o que eu fiz para ter? Eu não tenho uma família que eu gostaria, mas o que eu fiz para ter? Às vezes eu tenho um filho rebelde, mas quanto tempo eu parei para educar realmente, de fato, meu filho? Educar exige tempo. Então, às vezes eu quero ter tantas conquistas na minha vida, mas o que eu tenho feito para que realmente essas conquistas se efetivem? Muitas pessoas estão afundadas em dívidas, porque são ambiciosas, então acabam comprando, se endividando para viver uma vida que não tem condição. Ela vai sofrer. Então, esses sofrimentos são decorrentes dos nossos mal caminhar, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Nós temos desejos, inúmeros desejos, e nem todos os nossos desejos nos fazem bem. E a gente precisa analisar esses desejos, colocar cara a cara com a gente e olhar para eles e ver, realmente, esse desejo me faz bem. Quantos têm desejo de trair, né? Vive num casamento, está cansado, aí acha que trair é a solução. E aí, o que acontece? E neste momento, ele busca um problema. Ele busca ou ela busca uma aflição. E essa forma de caminhar traz realmente muita aflição para a vida. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de uma vaidade e não dos quais o coração não tomou parte alguma. Quantas pessoas estão unidas numa relação, né, de casamento matrimonial, mas por um jogo de interesse? O afeto não se fará presente, dificilmente se fará presente, né? Porque a ambição, o desejo de estar naquela relação, ele inexiste, né? É inexistente. A pessoa está ali porque ela tem um interesse naquele relacionamento, então ela vai sofrer. Como também quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Às vezes a gente alimenta mal, dorme mal, não se exercita, tem maus pensamentos, maus sentimentos, e tudo isso vai nos adoecer. Vai nos provocar dores profundas posteriormente. Como também os pais. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Então, tem quantos pais, né? As aflições que vêm aí, que mães e pais sofrem. E que muitas vezes os pais são responsáveis, porque desde pequeno não combateu aquela má inclinação que aquela criança se apresentava. Os pais, a mãe, o pai, o responsável, delegava a terceiros a educação dos filhos e hoje colhe o sofrimento porque não parou para poder fazer aquilo que ele tinha que realmente, de fato, fazer. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que lindo. Gente, Jesus nos convida aqui a ter mansuetude. A pessoa que briga sempre perde, né? A pessoa que vive brigando, ela sempre perde. Perde paz, perde saúde, perde alegria, perde sono, perde o apetite ou ganha apetite demais. Ela adoece, então ela sempre sai perdendo. A pessoa mansa, ela sempre ganha. Uma pessoa que chega com aquela voz doce para você e diz, por favor, por favorzinho, faz para mim. A voz doce, ela é irresistível. A mansuetude, ela é irresistível. A pessoa mansa, ela consegue as coisas que ela deseja. A vida em si, gente, ela já mostra muitas tempestades, muitos desafios. Diariamente a gente entra em rede social e a gente vai ver, né, cenas que acontecem em algumas famílias que provocam tragédias. Como também no cenário nosso político. Mas a gente não pode se impregnar dessas coisas que estão acontecendo lá fora e proferir discursos de ódio. É o que eu bem tenho visto nas redes sociais ultimamente, é o discurso do ódio, ódio do presidente, ódio dos ministros, ódio da situação. A gente pode se indignar. Quem disse que a gente não pode se indignar? Jesus se indignava. Jesus teve um momento que ele entrou no templo que estava fazendo da casa de Deus comércio. E naquele momento Jesus se indignou, ele foi lá e ele corrigiu. A gente pode se indignar. Paulo Freire, em vários momentos,
Ele se indignou, teve um momento mesmo que atearam fogo no índio em Brasília, e Paulo Freire se indignou com aquela cena. Ele escreve um livro, né, A Pedagogia da Indignação. Mas em momento nenhum você vai ver que esse sujeito, ele proferiu discurso de ódio. Eu acho que o mundo já está vivendo muito ódio para eu ir lá nas minhas redes sociais e estar postando ódio, gente. Não cabe mais isso. O momento da gente hoje é a gente se alimentar de coisas, de nutrir de coisas que vai nos edificar. Porque é muito doído. A pessoa que comete erros, que está ali, que já cometeu erros, tudo que ela menos precisa é do meu discurso de ódio. Eu não tô lá para ver o que aconteceu. Por que eu vou julgar? Isso é muito perigoso. Às vezes a gente julga o outro pelo que o outro faz e a gente não sabe se a gente, na mesma situação, faríamos a mesma coisa. Como, por exemplo, um sujeito que entra no supermercado e rouba uma bolacha porque está com fome. Será que eu, se tivesse com fome, não faria o mesmo? Então, às vezes é muito cômodo eu julgar o outro, mas eu não estou vivendo a situação do outro. Nós somos seres muito únicos. Nós somos seres muito particulares. Não dá pra gente estar mensurando o outro. Então, quem cultiva a paz é bem-aventurado. Seus hábitos que expressam paz conduz você para uma vida plena. A pessoa que ela tem a paz dentro dela, o lar dela é uma paz. Imagine você ficar dentro de uma casa que todo mundo briga, que as pessoas estão se engalfinhando, né? Que ninguém quer sair perdendo. Não, a última palavra é minha. E as pessoas não querem sair perdendo, mas perde. Quando você não quer sair perdendo, você está perdendo sua paz. Bem-aventurado quem tem uma lista de virtudes. Vamos cultivar as nossas virtudes. E Jesus, né, ele vai estar também nos trazendo: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que seria esse sede de justiça? Primeiro, Jesus nos convidou a ser humilde. Convidou a ser manso. Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, vai viver conflitos, vai viver brigando com as pessoas, vai viver em paz. Né? E essa máxima vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas é essa justiça divina, não é essa de justiça materialista que a gente quer ver as pessoas se acabarem. A gente olha e vê que o outro está doente. Bem feito. O outro está doente, porque ele era isso, ele era aquilo. Teve um filho com deficiência. Bem feito. Teve um filho com deficiência porque era assim, era preconceituoso. O marido abandonou, a esposa abandonou. Bem feito. Gente, não cabe mais isso. Isso não é justiça. Isso é você sentir prazer com o sofrimento alheio. Hoje é a pessoa, amanhã pode ser você. E a gente tem que refletir sobre essas coisas, sabe por quê? Porque são práticas que a gente faz cotidianamente e que às vezes a gente não para refletir. Às vezes a gente toma, nós somos seres muito imperfeitos, gente. Nós somos seres muito imperfeitos. Nossa, como nós somos seres imperfeitos. E no dia a dia, eu me emociono quando eu falo, porque às vezes no dia a dia a gente escorrega, né? E a gente acaba tratando mal as pessoas, a gente acaba tendo esses discursos que não somam, a gente acaba fazendo coisas que a gente não deveria. Mas é importante que todos os dias a gente possa olhar para isso que a gente está fazendo e o quanto a gente tem machucado pessoas. Não vamos fazer isso. Vamos nos policiar mesmo, nos controlar. Porque ninguém merece estar perto de uma pessoa que é má, que tem má conduta, que tem maus pensamentos, pessoa que tem maus comportamentos. A gente merece estar perto de quem agrega na vida da gente. E Jesus nos convida com essa bem-aventurança a ter fé. Vamos ter fé. Tudo vai passar. Vai passar. Vamos ter fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui Jesus nos convida a ter caridade. Eu te acolho, eu oro por você, eu te aceito. É isso que a gente precisa fazer com as pessoas. Porque o que nós temos hoje é uma versão das pessoas, né, ainda imperfeitas, como nós. Elas vão crescer, elas vão melhorar, como nós também vamos. E a gente precisa segurar um na mão do outro. Quando um cair, segure na mão, levante, ande juntos. Né? Porque a gente precisa é ter caridade. Qualquer um de nós pode cometer erros. Nenhum de nós estamos isentos. Do berço ao túmulo, eu digo isso sempre, vamos cometer erros. E quando a gente começa, quando a gente comete erros, o que a gente deseja? Que o outro tenha caridade com a gente. Nós não somos imunes a erros. As circunstâncias dos nossos erros podem mudar muito.
Hoje eu posso não apresentar um determinado erro porque a circunstância não me favorece. Mas se de repente eu estiver naquela situação que o outro está cometendo um erro, de repente eu também posso cometer aquele erro. Então eu preciso ter caridade com isso, né? E Jesus, ele traz que a gente precisa perdoar. Ter caridade é perdoar. Perdoe. Reconcilie com seu adversário enquanto você está nessa marcha. Qual foi a última palavra de afeto que você disse para as pessoas que estão morando com você? Para a sua família? Para os seus amigos? Quais foram as últimas palavras que você disse para ele, para ela? Vamos pensar nisso, porque hoje, de repente, às vezes a gente perde pessoas assim tão rapidamente. Hoje uma conhecida minha em Tapetinga perdeu um filho de 20 anos. 20 anos, né? E aí eu tenho um filho de quase 20 anos, tenho um de 25 e um de 19, e eu fico pensando sempre isso. Quais são as últimas marcas que eu estou deixando nos meus filhos todos os dias? Elas são importantes. A última marca que nós vamos deixar nas pessoas são importantes. A gente não sabe qual o momento que essa pessoa não vai estar mais perto da gente. Então, reconcilie, peça perdão se tiver, se precisar. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. É perdoar, perdoe. É sacrifício? É, mas a gente ganha paz, ganha amor. Quando a gente perdoa alguém, não é só a pessoa que ganhou o perdão que é beneficiada. Nós somos muito mais beneficiados. A gente ganha alegria. Tem coisa melhor do que você tirar esse fardo pesado das suas costas? Não existe. É muito bom, né? E é preciso tirar a trave do nosso olho, porque às vezes a gente vê o defeito do outro, mas a gente não consegue ver os nossos próprios defeitos. Então a gente precisa primeiro olhar os nossos próprios defeitos. Depois que a gente olhar para os nossos próprios defeitos, a gente tem que olhar para o defeito do outro, mas não com o intuito de criticar, mas com o intuito de ajudar. E é uma tarefa difícil, gente. Eu sei que não é fácil. Tá aqui falando desse discurso é difícil, principalmente quando essas coisas nos ferem. Há alguns dias, né, eu sofri passei por uma situação bem difícil com uma pessoa da minha família que me disse palavras difíceis, palavras gratuitas, assim, sabe, a pessoa estava passando por vários problemas e aí me ligou e resolveu falar um monte de coisas comigo e eu acabei ouvindo coisas que eu não gostaria. Mas naquele momento que eu fui ouvindo aquelas barbaridades, eu entrei em prece. E no meu pensamento sempre via: faça silêncio, silencie. E eu silenciei. Eu passei quase uma semana sem dormir muito bem, sem me alimentar direito. Me emociono porque eu sou chorona mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou o poço de dengo, tá? E eu fiquei um momento assim triste durante uma semana. E eu imaginei que aquela pessoa, ainda comentei, fosse uma pessoa que tava com um monte de lixo, me viu como uma caçamba, né? Falei, peraí, deixa eu jogar o lixo lá. Mas Jesus me colocou naquele momento. Talvez porque se colocasse uma outra pessoa para aquela necessidade que ela estava vivendo naquele momento, não teria a atitude que eu tive, né? Eu teria dito palavras horríveis. E essa pessoa já estava passando por um problema tão difícil. E aí eu ia tornar a vida dela mais difícil? Não dá, né? A gente não pode tornar a vida das pessoas mais difíceis. E eu, nesse momento, silenciei. Fiquei calma, ouvi, depois chorei, é claro, mas passou. E depois que passou, a pessoa me ligou, me pediu desculpas e disse que, meu Deus, nada a ver eu falar essas coisas com você, você não merecia e você fez silêncio. E é isso que a gente precisa fazer, é silenciar mesmo quando o mal vem em nossa direção. Faça uma prece. E as palavras divinas, elas vêm, elas nos ajudam, nos acalmam, nos asserenam. É só a gente permitir que a espiritualidade ela vai trabalhar de forma maravilhosa na vida da gente. Então não julgueis. Jesus diz tem uma passagem da Bíblia que todos nós conhecemos, né, da adúltera, e que Jesus diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem de nós aqui, que estamos aqui assistindo essa live, que não tem pecado, atire uma pedra. Porque todos nós temos pecados, temos erros, cometemos erros, né? Então vamos lá, para de chorar. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração. Jesus nos convida a ser puros, a ter pureza. Enxerga mais quem tem um coração puro. Por que enxerga mais? Eu fiquei pensando, quem enxerga mais quem tem um coração puro? Por quê? Porque a gente consegue ver as pessoas não pelo que elas apresentam agora, mas pelo que elas podem apresentar lá na frente.
Então as pessoas lá na frente, elas vão crescer, elas vão aprender, elas vão construir virtude também. Só que meu olhar para elas é esse olhar de pureza, é o olhar de alguém que vai crescer. É tão doído, né? Padre Fábio de Mello fala, tão doído quando alguém olha para você e te condena pelo que você é agora. E esquece que você vai crescer, que você vai melhorar. E te joga no lixo, te joga fora, te descarta pelo que você é hoje. É muito doído. Então isso mexe muito com a gente, porque a gente faz muito isso com as pessoas, né? Com os amigos, com os amores, e a gente vai fazendo isso. Não serve mais, descarta. Porque tem isso, tem aquilo, e a gente tem que ajudar as pessoas. Claro que a gente tem que impor alguns limites também aí. Respeito. O respeito é a base desses limites. Respeito. Todas as relações tem que ter na base esse respeito. E a gente tem que enxergar as pessoas com esse olhar de amor, esse olhar humano. Tá? Muitas vezes a gente olha para as pessoas, a gente faz leitura, desde o sapato que a pessoa usa, a roupa que ela veste, a forma como ela senta, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente acaba segregando, discriminando, oprimindo as pessoas pelas leituras que nós fazemos dela. E não tá certo, né? Vamos ter um olhar puro quando a gente olhar para as pessoas, vamos ver além. Às vezes a gente precisa até ajudar as pessoas, né, a se ver, porque tem gente que se vê de forma tão ruim, tão triste, a autoestima tá lá embaixo. E a gente pode olhar para essas pessoas e ajudá-las a enxergar a beleza que existe dentro delas. Porque as pessoas têm belezas e a gente pode ajudá-las a enxergar essas belezas. E Jesus, ele vai dizer o seguinte, né? Tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Observe que para ter pureza de coração é preciso ter simplicidade, ter humildade. Não adianta ter uma casa enorme, mas faltar a simplicidade, faltar o amor, faltar a humildade. Eu tenho tudo para comer, para vestir, tenho condições financeiras, mas me faltar o essencial. Pessoas. Pessoas. A gente precisa de pessoas, ninguém vive sozinho, gente. E pra gente ter pessoas do nosso lado, a gente precisa ser boas pessoas. Boas companhias, né? E a gente precisa excluir toda a ideia de egoísmo e de orgulho, combater o que existe em nós que é ainda orgulhoso e que é egoísta, porque somos, gente. A gente tem que admitir, em vários momentos da vida eu me pego sendo extremamente egoísta. E eu brigo comigo, Lília, toma vergonha na sua cara, é o que você fez, é o que você falou. E também quando alguém é comigo, eu faço questão de chegar para a pessoa, conversar e dizer, você fez isso, me machucou. Eu senti assim, eu senti assim, eu senti assim. E a pessoa, ela fica envergonhada. E ela conserta. Porque nós estamos aqui, gente, para errar, mas também para consertar os nossos erros. E a verdadeira pureza não está só nos nossos atos, está também nos nossos pensamentos, né? O pensamento puro traz um coração puro. Quando a gente é bom, nem o nosso pensamento, sequer a gente consegue pensar a maldade. Imagine que tem gente mesmo que passa o dia maquinando o mal, pensando o que ela vai fazer de maldade. Existe. Existem pessoas que estão, neste momento agora, planejando matar alguém, ou roubar, né? Ou violentar uma mulher, estuprar uma criança. Tem muitas pessoas que estão fazendo isso neste momento. Então a gente precisa realmente buscar essa pureza, né? Esse coração puro para poder realmente caminhar. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí Jesus nos convida à brandura, ser brando. O manso e o pacífico de Mahatma Gandhi, né? Que ele andava nas ruas da Índia e no momento que ele estava andando nas ruas da Índia, ele foi açoitado por um soldado que começou a bater violentamente em Gandhi. E Gandhi, paralisado, não reagiu. E o soldado indignado disse, você não vai reagir, seu covarde? E Gandhi, calmo, sereno, o soldado diz, quem te ensinou a ser tão covarde assim? E Gandhi aponta para o crucifixo que o soldado estava usando no peito. Gandhi diz, foi esse homem aí que me ensinou a ser humilde, a ser covarde. E neste momento o soldado se ajoelha diante de Gandhi e pede perdão. E fica arrasado pelo que ele estava fazendo, né? E às vezes nós fazemos isso. Pasmem, nós fazemos. Quantas vezes nós levamos o Cristo no nosso coração, numa camiseta, colocamos no quadro, fazemos um altar de santos, mas esquecemos de levar o Cristo para as nossas práticas.
Nós esquecemos de levar o Cristo para o nosso dia a dia. Então não adianta eu levar um Jesus de ouro ou de prata, de bronze. Eu tenho que levar o Jesus que está vivo e clama todos os dias para nós. Sejam melhores. Vocês podem. Eu vim ao mundo, tive aflição, passei por muitos problemas, eu venci. Tem bom ânimo. Você também pode vencer. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus nos convida a ser paciente. Vocês perceberam que nós tivemos a oportunidade de ver várias virtudes, né? A humildade, mansuetude, brandura, resignação, paciência, todas necessárias para a gente ser feliz. Toda vez que a gente sai do trilho, toda vez que a gente faz mal a alguém, a gente sofre. Porque ninguém é feliz fazendo mal às pessoas. Ninguém é feliz produzindo maldade. Nós somos felizes porque nós nascemos, todos nós nascemos e viemos para aqui com esse propósito de fazer o bem e de amar. E é isso, gente. Eu espero que tenha colaborado com vocês. É uma palavra rápida mesmo, porque cansa, né, ficar ouvindo, é muito entretenimento no celular. Mas eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo, né, ouvindo essa live, a Luciene pelo convite, que eu sempre falo que eu ganho muito, reflito muito. E é isso, eu gostaria muito de agradecer vocês e desejar que vocês tenham um percurso evolutivo de resignação, de paciência, que vocês tenham sabedoria nessa trajetória que vocês vão trilhar. Cada problema que vier, lembre, não esqueça, vai passar. Você está só? Não, jamais. Jesus não nos abandona, tá bom? Muita paz para vocês, porque vocês nasceram para brilhar. Coloque Jesus na frente do barco de vocês, no leme, e siga essa viagem, essa trajetória, porque ela pode ser muito saborosa. Depende de você, depende de nós, tá bom? Muita paz, muita luz para vocês. Que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, tá? Beijos.